E aí, pessoal do meu canal, bem-vindos de volta. Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Félix e eu sou estudante de medicina da UFPB. E eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que você esteja em casa e que esteja tudo bem com você, com a sua família. Mas então, né, hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa bem interessante, bem legal, que é sobre ligas acadêmicas. Eu sei que algumas pessoas não sabem o que é isso, tem muita dúvida em relação a isso, e como é que isso funciona nas universidades. Então eu vou explicar bem direitinho aqui como é que é um processo seletivo, por exemplo, mas eu vou dar um foco maior para a liga acadêmica que eu participei, né, do processo seletivo e que atualmente eu faço parte. Mas eu acho que você deve ter ficado um pouco assustado com o título, né? Se eu estou dissecando seres humanos. E a resposta é sim. A liga acadêmica que eu entrei, que hoje faço parte, é a Liga Acadêmica de Anatomia da UFPB. E por meio dessa liga, né, eu posso dissecar. E que é uma coisa assim extremamente interessante no para quem gosta da área de saúde, para quem gosta de medicina, por exemplo, e especialmente para quem gosta da anatomia, né? É, Falar sobre ligas, ou então sobre extensões, pesquisa, é muito importante porque são fatores que cumprem aqueles três requisitos, no caso o tripé universitário, que é ensino, pesquisa e extensão, em que basicamente você tem que cumprir esses três requisitos para que você realmente tenha uma boa formação, né, na universidade e que você tenha um bom currículo para entrar no mercado de trabalho. Basicamente são atividades extracurriculares que você faz assim se você quiser, e obviamente não são obrigatórias, mas que teoricamente são obrigatórias porque você precisa daquilo, por exemplo, para residência. Vai contar muito no seu currículo caso você queira fazer algum processo seletivo depois da graduação, como um mestrado, como um doutorado, como um após, ou no caso da medicina, uma residência médica. Então, são as coisas que você vai fazendo durante a graduação que vão contando para o seu currículo. Como, por exemplo, você entrar em alguma extensão, ou entrar em alguma liga acadêmica, ou você participar de algum projeto de pesquisa na universidade. Então tudo isso vai contar, no caso, tudo mesmo. Até os eventos que você vai, os congressos que você participa, os trabalhos que você divulga. Então isso é muito importante. E pasmem, gente, na universidade tem de tudo que você imaginar de projeto, de extensão, por exemplo. No meu caso, eu toco violoncelo, mas eu estou no curso de medicina. Se eu quisesse utilizar a minha habilidade musical no meu curso, eu posso utilizar. E eu estou utilizando hoje em dia. Depois eu explico mais como é que eu entrei no projeto de extensão de música, que é o Musicalmente, que hoje eu faço parte também. Mas isso já é assunto para outro vídeo que eu vou explicar direitinho. Mas sim, eu estou agora, no momento, utilizando a minha habilidade musical, né, que tocar violoncelo, na medicina. No caso, resumindo assim, né, resumindo, de forma bem resumida, a gente utiliza a música para tratamento de algumas doenças demenciais em idosos. Então eu vou poder tocar para idosos nos hospitais, é uma atividade bem interessante. E tudo isso vai contar para o meu currículo na residência, que é muito importante, porque tudo isso pontua. E como o garotão aqui quis ser o Sloan feio da plástica, né? Eu que luxo pra ter um currículo bom pra conseguir passar na residência de cirurgia, né? E depois ir pra cirurgia plástica. Mas voltando pra temática do vídeo. O que é uma liga acadêmica? Basicamente, gente, assim, eu vou tentar explicar de uma forma mais didática para que vocês possam entender. Basicamente é como se fosse um grupo de alunos da universidade de determinado curso, né? No caso, medicina, por exemplo, né? Um grupo ali de pessoas que tinham interesse por alguma temática, por exemplo, cardiologia, neurologia ou anatomia, né, como é meu exemplo, e que desejam tipo formar como se fosse um grupo de estudos, mas a liga acadêmica ela não se limita a um grupo de estudo. Ela vai ter basicamente os componentes, geralmente não tem um número certo de integrantes, isso varia dependendo da liga. Mas assim, ela sempre vai ter um coordenador, que é um professor, ou até vários coordenadores, né? Que vai orientar todos aqueles alunos. Então é um grupo com certa autonomia na universidade, né? Mas que está vinculado a algum curso ou alguma instituição. A grande maioria possui processo seletivo porque elas são concorridas. Então a maioria vai ter processo seletivo. Na verdade, acho que todas da medicina na UFPB tem processo seletivo. E eu vou explicar direitinho como é que foi o meu processo seletivo, no caso para a Liga Acadêmica de Anatomia.
que é super reconhecida tanto na Universidade Federal do Paraíba quanto no Brasil, né? Já foi reconhecida pela Sociedade Brasileira de Anatomia, tanto pelo seu trabalho na universidade, tanto pelo histórico, né, até mesmo dos ex-alunos que recentemente eu vi que alguns ex-integrantes da Liga de Anatomia da UFPB passaram, por exemplo, nas residências de neurocirurgia, de cardiologia, lá do Sul, né, super concorridas, e contam o quão importante foi ter participado da Liga, né, e quanto contou pro currículo deles na prova da residência, no caso, para eles conseguirem a aprovação. Porque se vocês não sabem, pessoal, na prova da residência não é igual ao Enem, que você faz exclusivamente uma prova. Na residência, além da prova, você vai ter que mostrar tudo que você fez na sua graduação. Eles vão analisar tudo mesmo. Então, por esse motivo, já no meu primeiro período, eu já estava de olho nas ligas acadêmicas, eu estava de olho nos projetos de extensão. No meu caso, eu vou explicar como danado eu consegui entrar numa liga de anatomia sem pagar todas as anatomias, estando no primeiro período do curso de medicina, e não somente entrando na liga, mas entrando com um cargo já dentro da liga. No meu caso foi o de mídias. Então eu vou explicar bem direitinho como é que tudo isso ocorreu. O processo seletivo da liga acadêmica, no caso da LAA, UFPB, no meu ano, né, 2020, foram 7 vagas. E uma dessas vagas era para coordenador de mídias. Então, ocorreria uma prova. Essa prova era exclusivamente prática. Então, basicamente você ia ter que identificar as estruturas cadavéricas, unicamente cadavéricas, que estavam nas mesas. Eram 40 estruturas em cadáver para você conseguir identificar no tempo lá que eles estipularam. Nisso, se você conseguisse acertar no mínimo 50% das estruturas, no caso 20 estruturas, você já passaria para a próxima etapa, que é a entrevista. Então, a sua nota final se daria pela a sua nota na prova prática e a sua nota também na entrevista. Algumas ligas também têm processo seletivo em que consta uma prova teórica e uma prova prática, e além da entrevista, né? Então, o meu interesse pela Liga Acadêmica da Anatomia da UFPB já se deu antes mesmo de eu entrar no curso de medicina na UFPB. Quando eu estava na particular e que eu passei para a UFPB, eu já fui logo seguindo algumas ligas da UFPB e me deparei com a da anatomia, né? Que eu já tinha o interesse pela anatomia. Justamente porque eu quero cirurgia como residência no momento, então o conhecimento anatômico para mim é essencial. Daí eu fiquei sabendo de um evento que iria ocorrer na UFPB, que era de estrutura, né? Então, como todo mundo gosta de estrutura, né? Já viu estrutura e sempre quis aprender, eu, curioso, fui lá para esse evento, né? E me deparei com a liga. Gostei muito do evento, amei muito e tipo, fiquei pensando, meu Deus, eu preciso fazer parte dessa liga. Então eu já entrei no curso de medicina na UFPB, tendo noção que eu queria entrar naquela liga. Daí, como eu já expliquei aqui 1000 vezes pra vocês, gente, o meu cronograma da UFPB tá um pouco desregulado. Então eu comecei as minhas aulas em outubro de 2019. Então eu tive uma pausa no final do ano e voltei em fevereiro. Então, nessa pausa do final do ano, que eu tive, nessas férias de fim de ano, eu aproveitei justamente para fazer o quê? Para estudar para a Liga, mesmo antes de sair o edital da Liga. Porque assim, eles botam um edital bem explicadinho, todos os processos. Se você tem interesse por alguma Liga, você pega o edital. Geralmente, todas as ligas têm Instagram, então você procura no Instagram a liga, e lá no Instagram, geralmente eles têm na bio do perfil o edital anterior. Ou então você vai no privado e pede o edital. Pronto. Aí no caso, no final do ano, eu comecei a estudar pra conseguir passar nessa liga. Só que o problema era, eu só tinha pago uma anatomia de um sistema, que era o sistema nervoso. E o edital exigia que você soubesse, né, 6 sistemas. No caso, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema muscular, sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema digestório. Então, era muita coisa a ser estudada nessas férias para conseguir passar nessa prova.
Ou então, né, nem que fosse acertar pelo menos 50% da prova. Daí, eu vi que eu teria que estudar muita coisa, mas eu fiz, não, eu vou tentar, eu quero muito entrar na liga, então eu vou tentar, pelo menos, fazer a prova, estudar um pouquinho, fazer a prova, e ter noção, basicamente, de como é que ela funciona, pra da próxima vez que eu tentar, eu já sei como é que é, né? Mas o problema foi, eu, quando começo a estudar pra uma coisa, e quando eu tenho um objetivo numa coisa, eu fico muito paranoico. E eu, assim, dou meu sangue, dou minha alma, dou tudo de mim pra conseguir aquele objetivo. Eu vou fazer o máximo. Então eu comecei a estudar muito pra prova. Comecei a ficar um pouco paranoico mesmo. Peguei 2 livros na biblioteca, nas férias de anatomia. E fui estudando. Pedi a ajuda de uma amiga minha, que também fazia parte da liga. E essa amiga, por sinal, me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. É uma amigona, assim, a Raíssa. Um beijo, viu? Ela é, assim, uma pessoa, assim, incrível, gente, eu sinto noção. E me ajudou bastante. E eu acho que se não fosse ela, eu não tava nem gravando esse vídeo hoje. Ela me passou alguns roteiros, né, das aulas que ela teve lá no curso de enfermagem. Então eu fui me guiando por eles e estudando, né, pelos livros. Só que daí entrava outro problema. Eu estava estudando por livros, né, que tem desenhos de anatomia, né? Mas a prova era o quê? Era só em cadáver. Então, gente, vocês não têm noção da diferença que é você estudar num cadáver e você estudar por livro. O ideal é você ir comparando. Você pega uma estrutura anatômica no livro, né? E você tenta identificar no cadáver. A solução foi: tem alguns vídeos no YouTube de alguns canais de professores que ensinam anatomia por meio de cadáver. Você pode até estranhar, né? Achar que não tem vídeos no YouTube de professores ensinando com cadáver, mas tem sim. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês me chamam lá no Instagram e eu mando pra vocês os canais que eu utilizei pra conseguir estudar. E já ajudava muito, porque, né, era cadáver e eu conseguia pelo menos olhar ali o que o professor estava mostrando e identificando. Pronto, nisso eu estudei muito nas férias, por meio dos livros, e pensei, quando eu voltar às minhas aulas, eu preciso viver, habitar, morar e cheirar formal, viver naquele anatômico. Eu preciso morar naquele anatômico para conseguir estudar tudo, porque eram 6 sistemas, eram inúmeros nomes. Eu não contabilizei quantos nomes eu tive que decorar, tive que, na verdade, aprender mesmo, estudar para conseguir fazer a prova. Até porque, ó, eram 40 estruturas só na prova. Imagina, assim, a quantidade de nomes e estruturas que eu tinha que aprender de todos os sistemas. Então era muita coisa. Daí, quando voltou às aulas, eu comecei a ir para o anatômico. E eu ia para o anatômico basicamente todos os dias. Qualquer tempo livre que eu tivesse, eu ia anatômico. Nessas idas, algumas pessoas me ajudaram também bastante, fora a Raíssa. O André, do P2, maravilhosíssimo, me ajudou lá com o sistema digestório, né? Ele me explicou muita coisa que eu não sabia. Mas assim, algumas pessoas viam a minha situação e queriam ajudar. Ah, não, super me motivava também as meninas do P2, super maravilhosas. Ficavam até chocadas com as coisas que eu sabia, porque eu já tinha, como eu tinha estudado em casa, né? Alguns conteúdos, eu já sabia de alguma coisa. E me motivava, tu vai conseguir passar, espero que você passe aqui, lá. Mas assim, algumas outras pessoas super ignoravam e até mesmo debochavam. Então eu ouvi algumas piadinhas, ouvi algumas coisas assim que acabava desmotivando. Tipo assim, o pessoal olhava com a cara assim, o que esse menino tá fazendo aqui? Ou então até mesmo falava pra mim, por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá estudando isso aqui mais lá? Tá querendo adiantar os assuntos do P2 aí e ria. Como se eu não tivesse capacidade de estar estudando aqueles assuntos ou de estar tentando fazer uma prova de alguma liga por esse do P1. Tipo assim, eu chegava no canto e pensava, falava, mas tu não é do P1? Então eu tive que aguentar algumas piadas e deboches de algumas pessoas que não sabia o que eu tava fazendo ali. E isso acabou me desmotivando algumas vezes, eu não vou mentir. E porque assim, eu fiquei pensando que estava sendo inconveniente, que não ia dar certo, eu tava fazendo uma besteira, tava perdendo meu tempo. E fiquei assim, não quero mais ir. Acabou que eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu não fui por causa disso. Porque algumas pessoas assim, olham um cara feia mesmo, né? Mas eu parei pra pensar. O anatômico não pertence a ninguém, aquelas estruturas anatômicas não pertencem a ninguém, os cadáveres não pertencem também a ninguém, né? É da universidade.
Então eu tenho todo o direito de estar lá. Então eu continuei indo lá pro anatômico estudar lá com as estruturas. Teve um momento que eu tive até dor de cabeça, assim, uma dor de cabeça absurda, de forte. Porque eu tinha passado quase o dia inteiro no anatômico, então o formal ele é muito forte. Pra quem já teve experiência de ter uma aula prática em laboratório, sabe como o formal é forte e como ele irrita o olho, o nariz, né? Você tem muita gente que fica lá lacrimejando muito, chora bastante. Então eu tinha passado o dia todinho, basicamente, lá no laboratório. Então, quando eu tava voltando pra casa, eu tava com uma dor de cabeça, assim, absurda, que eu não conseguia nem pisar, nem andar. Então, eu tava, assim, me desgastando mesmo. Outra coisa, gente, teve uma vez que eu estava lá, já era tarde, quase noite, aquele laboratório, velho, esquisito, que quando chega de noite dá medo. Tava lá eu estudando, não tinha ninguém no laboratório que eu tava, na sala que eu tava. E teve um momento lá que eu fui virar uma perna pra ver um músculo lá, né, que eu tava estudando. E, gente, nisso que eu fiz, que eu virei, eu tava com luva, né, obviamente, mas não tava com máscara nem com óculos, porque não tinha máscara nenhum óculos. Gente, nisso que eu virei, o formal deu uma espirrada que veio logo assim, ó, vrá, no meu olho. E eu tava sozinho, com duas luvas na mão, né? Obviamente também estavam todas encharcadas de formol. Não tinha o que eu fazer. Eu simplesmente segurei lá, fiquei com o formol no olho assim, meu olho já lacrimejando, e eu fiquei lá. Eu ainda pensei assim, eu vou pedir socorro, mas assim, meu Deus, que vergonha. Aí eu esperei um tempo, aí eu abri o olho, né? Aí já tinha escorrido, assim, mas não foi tanto. Não foi assim, não foi um balde de formal assim, foi só algumas gotinhas que caiu, mas assim, irritou meu olho. E eu pensei assim, meu Deus, não acredito que acabou de espirrar líquido de morto na minha cara. Meu Deus! Mas foi, gente, olha que situação que eu tive que passar. Mas indo pro dia da prova, nesse dia de manhã eu acabei adoecendo. Aí eu encontrei minha amiga, né, que tava me ajudando. Eu falei, amiga, eu adoeci, estou com febre e a prova é hoje. Mais um motivo pra eu ficar mal, né, e não querer fazer essa prova. Mas ela pegou e me deu um remédio, um paracetamol, se não me engano. Eu tomei e depois consegui, né, pelo menos melhorar pra conseguir fazer a prova à tarde. E fui lá. Chegando lá, né, no local da prova, já tinha muita gente lá esperando pra fazer a prova. Nisso, né, como eu sou muito comunicativo, já fui logo falando com o pessoal lá, que tava lá, conhecendo o povo. E me deparei com vários monitores de anatomia que estavam fazendo a prova. Pra quem não sabe, gente, monitores são aquelas pessoas que já pagaram aquelas cadeiras, no caso já pagou a anatomia, e que passaram por um processo seletivo para poder ensinar e ajudar os alunos. Então eles são meio que os auxiliadores dos professores. Então eles sabem bastante de anatomia, né? E eu só tinha pago, nunca fui monitor de nada, né? Só tinha pago sistema nervoso. E tinha estudado o resto por conta própria. Aí eu já pensei assim, eu acho que eu não passo não, viu? Eu acho que já acabou aqui, né? Mas vamos tentar, né? Vamos ter esperança de que vamos conseguir pelo menos passar pra entrevista. Pronto, né? Aí chamaram as 10 primeiras pessoas para fazer a prova prática. Eu era uma dessas 10 pessoas. E já fiquei logo nervoso. Quando eu entrei na sala do laboratório lá, né? Aí que já bateu o nervosismo mesmo. Eu comecei a ficar nervoso, assim, né? Porque eu sou muito eufórico, muito hiperativo, muito nervoso. Então quando eu me deparei logo com todos os cadáveres, assim, todas as estruturas na mesa, nos balcões, né? Aí que deu assim um tchan, que eu teria que saber tudo aquilo dali. E aí, né, deu logo um nervosismo. Mas quando, gente, que eu peguei papel, que eu comecei a identificar lá e colocar, né? Ver lá e colocando, né? E tipo, tem um tempo. Então era olhar uma bancada assim, com 4 estruturas, ver, falar tudinho e o pessoal já fala, vira, anda, passou, né, pra você ir pra próxima. Porque tem tempo, é cronometrado. Mas nisso, gente, eu fui percebendo que tudo que estava caindo naquela prova, eu sabia. E eu fui tipo, me motivando e fui ficando empolgado, né? Alguns momentos eu até ria também quando eu via alguma coisa lá. Porque assim, dias antes da prova,
eu tinha encontrado com alguns grupos de pessoas que estavam estudando para fazer aquela prova, né? Para fazer a prova da liga. E me reuni com eles, né? Obviamente. E algumas coisas, alguns conteúdos, por exemplo, costela, que faz parte do esqueleto axial, que cai na prova. Teve um grupo lá que falou assim: não, gente, isso não cai na prova, não, porque não tá em tal roteiro. Então não vamos estudar. Aí não estudaram, mas eu fiquei falando, gente, isso cai na prova, porque faz parte do esqueleto axial. Então eles podem cobrar sim, né? O pessoal não quis estudar, mas eu estudei. Chegou na prova, caiu costela. E era uma coisa bem específica de costela. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu avisei. E outra, caiu coisas que não estavam nem no roteiro. Que assim, teve uma estrutura lá que caiu que eu sabia, porque como eu estava estudando pelos livros, né? Eu acabava vendo tudo, né? Olhando tudo que tinha lá. E tinha uma estrutura lá do sistema respiratório que era o coano. E não tinha no roteiro, né, que minha amiga tinha me passado. Mas eu estudei, né, porque custa nada aprender. E quando foi na prova, a gente caiu. Outra coisa, assim, que parece que foi, assim, uma coisa, assim, absurda do além. Que eu não sei nem explicar como é que isso aconteceu. Eu cheguei lá na manhã do dia da prova, no anatômico, só pra revisar tudo. Aí pronto, tinha uma amiga minha lá, que já é de outro período, né, uma veterana, que eu conhecia, que estava estudando sistema digestório. Aí ela tava lá vendo o intestino, né? Eu falei, amiga, já que tu sabe das coisas, deixa eu só falar aqui tudo e tu vai conferindo e vendo se tá certo. Ela fez, pronto. Aí falando, ela fez, não, tá, tudo que você falou tá certo, tá correto. Só faltou isso daqui. Ela pegou e abriu uma parte lá do intestino, né? É como se fosse uma aberturazinha entre o ilho e o seco. Ela fez, amigo, isso aqui. Ela pegou e abriu lá e fez assim, isso aqui é o quê? Ela fez, não, isso aqui eu não sei porque não está no roteiro. Mas me diga o que é, porque vai que cai, né? Aí ela veio e falou, não, isso aqui ó, é papila, ilho secal, é o lábio superior, o lábio inferior e tal. E ficou direitinho. Aí, gente, quando foi na prova, eu tava fazendo lá, né, a prova e tudo que tava caindo eu sabia. Só não saberia uma. Que por acaso do destino, uma amiga minha, no dia da prova, na manhã da prova, me disse, amigo, olha, isso aqui você não sabe o que é isso aqui. Isso aqui é tal coisa. E não, gente, ela não tava fazendo a prova, ela não era nada da liga, ela não tava envolvida com nada. Foi destino mesmo. E quando eu olhei assim a estrutura que eu fiz, mentira, velho. Eu aprendi isso hoje e caiu isso, eu fiquei passado. Pronto, aí depois que eu fiz a prova, fui pra outro local, né, com o pessoal que também tinha feito a prova. E depois uma pessoa veio informar quem tinha passado pra entrevista. Disso, ele chamou, acho que foram 3 ou 4 pessoas que estavam junto do meu grupo. E aí quando foi no último nome que ele falou, tal pessoa, fulano, ciclano, beltrano. Aí por último, Wagner. Aí eu, não acredito, passei pra entrevista. Ô glória, pelo menos uma vitória, né? Já saiu daqui feliz. Aí pronto, fui pra entrevista. E a minha entrevista foi um pouco personalizada. Porque como eu falei, um cargo era para coordenador de mídias. E como eu já tinha uma experiência, pelo menos fazendo posts para Instagram, templates, eu já produzia algumas coisas, porque eu sou curioso mesmo, fico mexendo na internet e aprendendo como é que faz esses negócios e tal. Então a minha entrevista era igual do resto do pessoal, mas tinha uma parte a mais, que era de perguntar sobre a questão das mídias, né? No caso, eu tive que criar uma arte, né, de um post divulgando o edital, como se eu fosse postar no Instagram da liga. Aí eu expliquei tudo. Ah, eu usei tal paleta de cores, porque na liga eu percebi que vocês usam mais variações do amarelo por laranja, tons mais terrosos e tal. Usei a dimensão tal, porque é a dimensão do Instagram. E também mostrei alguns outros trabalhos que eu já tinha feito na UFPB. A coordenadora que fez a minha entrevista, a Line, e também o professor Eulampio, eles foram assim super maravilhosos na entrevista, eu fiquei super tranquilo. Então eu saí de lá confiante, né? Mas assim, não tão confiante para o que viria depois. Nisso eu fui pra casa, né, com aquele sentimento de dever cumprido, de que eu tinha feito uma boa prova, de que eu tinha pelo menos conseguido passar na entrevista, né? Eu tava em casa, já era noite já, e a minha amiga, não sei se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, mas a minha amiga, a que me ajudou, né, me dando os roteiros lá, a Raíssa, ela me chamou no Instagram e eu recebi a mensagem. Gente, quando eu li a mensagem eu fiquei assim, chocado. Eu me tremia todo, eu fiquei todo nervoso. Ela falou, amigo, você arrasou demais.
na prova. Você simplesmente foi o que mais acertou na prova prática. Você ficou em primeiro lugar. Gente, eu não acreditei. Eu falei, miga, pelo amor de Deus, para de falar besteira, mulher, que eu já tô nervoso aqui já. E ela falou, amigo, é sério, você passou e você, tipo, merece muito, porque você, eu vi seu esforço, você se dedicou bastante. Mas, gente, eu não acreditei, eu até chorei, porque eu fiquei chocado demais, eu fiquei muito chocado, porque eu não esperava passar em primeiro. Havia muitos fatores para que não desse certo, para que eu nem passasse nem em último, quanto mais em primeiro. Então, eu fiquei muito abismado, muito, muito chocado. E fiquei muito feliz, comemorei bastante. Pronto, aí nisso, depois a gente fez um encontro na casa do professor, comemos uma feijoada, né, pra recepcionar os novos ligantes. E eu tô assim, me sentindo muito, muito, muito realizado de estar hoje nessa liga. E de lembrar de tudo que eu passei. E desde lá, quando eu tava no primeiro evento que eu fui da liga, e com desejo de um dia eu quero entrar nessa liga e ter conseguido isso já no primeiro período. Então fiquei muito feliz. Mas você pode me perguntar, basicamente, o que é que eu vou fazer nessa liga? Gente, dentro da liga você pode ter várias possibilidades, assim, inúmeras, de fazer várias coisas. Como, por exemplo, entrar no projeto de pesquisa por meio da liga, entrar em algum projeto de extensão para ser bolsista por meio da liga. No caso, a minha liga, ela já tem um projeto de extensão, né, vinculado a ela, que é o de secanato, que eu também faço parte hoje. Outra coisa é estágios na liga. Então, por exemplo, se você é de uma liga de cirurgia, você pode ir lá no centro cirúrgico com o coordenador e ele orienta, você aprende muita coisa, você tipo, vai para os plantões, então é muito interessante, muito massa. Mas pra minha liga, o mais importante assim, o mais interessante é a dissecação. Então eu tenho essa possibilidade, porque na graduação a gente não tem como, porque são poucos cadáveres na UFPB para um número de alunos, então na liga eu posso fazer isso. Recentemente a gente começou dissecando animal, a gente secou um bezerro e cavalo, né? Começamos pela pele e tal, fomos vendo alguns músculos e nervos e vasos, mas a gente ainda não começou a dissecação em humanos, né? Teve essa pausa aí, né, por causa da quarentena, então quando voltar a gente vai continuar com as atividades. Então, gente, quando eu falar da UFPB, né, Liga Acadêmica de Anatomia da UFPB, vocês já sabem do que se trata, né? E eu vou começar a mostrar várias coisas aqui no canal, várias atividades que eu vou realizar na liga. Então fique de olho porque, né, quando voltar minhas aulas, eu vou